Bem-vindos a esta série de apresentações proféticas, focando no livro do Apocalipse, capítulo 14, 3 mensagens cósmicas, o conflito final da Terra. Se você acabou de chegar para esta série, vou resumir o que já fizemos. Esta é uma série de 13 apresentações sobre as grandes profecias do Apocalipse. No livro do Apocalipse, Deus apresenta uma mensagem urgente à humanidade, conforme o capítulo 14. Já examinamos o fato de que esta mensagem apela a toda a humanidade para que faça escolhas eternas. Jesus, o Cordeiro de Deus, centro do Apocalipse, fez tudo para nos salvar. Ele não poderia ter feito mais nada. Ele é o Cordeiro moribundo que nos provê salvação plena e total. É nosso sacerdote que nos livra da condenação e do poder do pecado. Ele é também o Deus que, perante todo o universo no juízo, revela a sua graça e a sua bondade. No juízo, os reinos desta terra desmoronam e o reino de Cristo triunfa. Em nossa última apresentação, focamos especialmente no tema do juízo e vamos desenvolver mais esse assunto na apresentação de hoje. Então, vamos orar. Pai Celestial, agradecemos de todo o coração por não precisarmos temer o juízo. Quando olhamos para Cristo, percebemos que Ele nos defende, agindo como nosso juiz e também como nosso advogado no julgamento. Somos gratos por não estarmos sozinhos, que aquele que nos representa nunca perdeu um caso. Então, ao sondarmos o juízo e sentirmos a urgência na história da Terra, um tempo crítico, abre nossos olhos para termos a sabedoria da Tua Palavra. Em nome de Cristo. Amém. O título da minha apresentação de hoje é O Cronograma Profético de Deus. Cerca de 2 séculos atrás, um grupo de colonos viajava pelos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos tinha acabado de abrir novas terras para a colonização, e esses colonos viajavam para lá para desenvolver uma nova comunidade. Enquanto viajavam, viram fumaça à distância e souberam que um incêndio se aproximava deles. Eles não podiam fugir ou escapar daquele incêndio. Perguntavam-se o que aconteceria. Seriam queimados, consumidos pelo fogo? Um velho, com experiência em incêndios, disse o seguinte. Ele disse, vamos começar a queimar atrás de nós. Eles perceberam que, se queimassem atrás deles e uma grande faixa de terra, poderiam ficar no centro daquela terra queimada. Então, iniciaram esse fogo controlado atrás deles. Queimaram um grande círculo de terra e extinguiram o fogo menor. Toda a companhia se colocou no centro daquele grande incêndio. Uma garotinha falou e disse, você tem certeza de que não seremos todos queimados? O fogo está se aproximando e bem rápido. Está vindo depressa. E o homem mais velho disse, minha filha, as chamas não podem nos alcançar aqui, pois estamos onde o fogo já esteve. Estando no centro do amor de Deus, estamos onde os fogos do inferno já estiveram, porque naquela cruz do Calvário, Jesus tomou a vergonha, a condenação, a culpa do pecado. Amo esse poema. Sobre ele caiu a vingança todo-poderosa que teria afundado um mundo no inferno. Ele suportou isso por uma raça eleita e assim se tornou nosso esconderijo. No juízo final da terra, temos um refúgio. Permanecemos dentro do círculo do seu amor. Cristo foi julgado como pecador condenado para que fôssemos cidadãos justos do reino celestial. Ele experimentou toda a dor, a agonia e o sofrimento de um ser humano perdido ao suportar a nossa culpa e a nossa vergonha. Foi o que Paulo quis expressar quando escreveu em Gálatas 3,13, maldito seja todo aquele que for pendurado num madeiro. Não precisamos temer nada, pois estamos no círculo do amor de Deus nesse julgamento eterno.
Em Apocalipse 14, 6 a 7, a Bíblia declara: temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do seu juízo é chegado. Agora, observe atentamente. Este juízo é um juízo que se encontra no tempo presente, não um juízo que ainda virá no futuro. O livro do Apocalipse, embora não defina a hora do juízo, nos dá uma pista em Apocalipse 22, 11 a 12. Quem é injusto, continue injusto. Quem é justo, continue justo. Eis que venho sem demora, e a minha recompensa vem comigo. Então, se Jesus vem para entregar as recompensas, deve haver um juízo preliminar ao seu retorno para determinar quem as receberá. Mas embora o Apocalipse nos ensine que há um juízo pré-advento, anterior à vinda de Cristo, no qual os destinos de todos os seres humanos foram selados, no qual o nome de Deus é honrado perante todo o universo, o Apocalipse não nos dá o tempo exato desse juízo. Nas Escrituras, há 2 grandes livros proféticos sobre o fim dos tempos, Apocalipse e Daniel. Neste processo de juízo, Deus nos direciona novamente ao livro de Daniel. E lá, no livro de Daniel, um anjo explana para Daniel o cronograma desse juízo que ocorreria no livro do Apocalipse. No livro de Daniel, vemos ascensão e queda de reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o colapso do Império Romano. Estudamos isso na última apresentação. E surge um poder político-religioso. Essas nações ou impérios tentaram usurpar a autoridade de Deus e o reino de Deus. Mas enquanto Daniel observa esses impérios, ele olha para o céu e vê o grande juízo. E nesse juízo, ele vê o reino de Deus restaurado e entregue a Cristo. Daniel vê essa cena no capítulo 7. Quando chegamos a Daniel, capítulo 8, em uma explicação desse juízo, Daniel 8, versículo 14, diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora você pode estar se perguntando o que a purificação do santuário tem a ver com o juízo. Todo judeu entenderia isso. Uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação, o santuário era purificado o ano todo. Quando pecadores confessavam seu pecado, a culpa entrava no santuário pelo sangue do animal ou pelo sacerdote comendo-o. À medida que esse pecado entrava simbolicamente no santuário, uma vez por ano, no final do ano judaico, havia um dia da expiação ou o dia da purificação do santuário, onde o sacerdote entra no lugar santíssimo do santuário com sangue puro. O sacerdote entra com sangue puro, purifica o santuário, sai e impõe a culpa no bode expiatório que é enviado ao deserto. Essa é a cena. Mas esse dia da expiação, a purificação do santuário, era dia de juízo. Todo judeu e israelita devia reunir-se e orar lá. Tinham que buscar a Deus ou seriam julgados. Então, quando Daniel diz: até 2.300 dias, então o santuário será purificado, é como se o juízo final ocorresse. Agora, obviamente, este santuário não é o santuário na terra, que deixou de existir no final da dispensação judaica. Mas este deve ser um santuário diferente, o santuário celestial que seria purificado, limpo de toda a contaminação que surge quando o povo de Deus confessa seus pecados e Cristo os carrega, purificado no sentido de que toda a impiedade e o mal na terra seriam destruídos quando o reino de Cristo lhe fosse entregue de volta. Em Daniel 8:27, ao pensar na purificação do santuário, Daniel não entende seu significado, fica perplexo e não compreende os 2.300 dias, pois tem pensado na libertação de seu povo. Daniel diz: fiquei espantado com a visão, mas ninguém a entendeu. Assim, no fim do capítulo 8 de Daniel, ele não entende a visão, fica perplexo e confuso. Na Bíblia,
Um dia profético corresponde a um ano literal. Então, nas Escrituras, os 2.300 dias, na verdade, equivaleriam a 2.300 anos literais. Você pode perguntar, Pastor Mark, onde está a prova bíblica disso? Encontramos em duas linhas de raciocínio. Na Bíblia, quando temos profecias expressas em imagens simbólicas, o período de tempo também é simbólico. Então, em Daniel 8, por exemplo, você tem um carneiro representando a Medo-Pérsia, um bode representando a Grécia, animais simbólicos. Isso indica que o tempo é simbólico. Outra forma de saber é que a Escritura diz, deite um dia por um ano. Um dia profético equivale a um ano literal. A outra forma de saber. Em Daniel 9:21 está escrito, sim, enquanto eu orava, Gabriel, que vi na visão, voando rapidamente, alcançou-me ao entardecer. Ele me informou, falou comigo e disse, ó Daniel, agora observe o que o anjo diz, isso é crucial. Vim agora para te dar habilidade e entendimento. Daniel não entende a visão, mas no exato momento de sua perplexidade, o anjo em Daniel 9 retorna para explicá-la. O anjo explica a Daniel que, ao longo da linha do tempo desta visão, o Messias viria, que Cristo seria batizado no tempo certo, Cristo seria crucificado no tempo certo e que o Evangelho chegaria a toda a humanidade no tempo certo. Assim, esta visão de Daniel 9 se refere a Jesus, ao seu batismo, à sua morte e à propagação do Evangelho ao mundo no tempo preciso. Contudo, esta profecia jamais poderia ter sido realizada na época de Daniel. O Messias não tinha vindo, então seriam mais de 2.300 dias literais, o que nos levaria apenas 6 ou 7 anos a partir do tempo de Daniel. Aponta para o Messias, mas há outro aspecto desta profecia. A profecia aponta não apenas para a primeira vinda de Jesus, o Messias, mas também para o dia final do juízo e a segunda vinda de Cristo. A profecia não nos dá a data da segunda vinda de Cristo, mas aponta para um tempo do fim que não poderia ter ocorrido na época de Daniel. Daniel 8,17, quando o anjo está explicando, diz, entende, filho do homem, que a visão se refere ao tempo do fim. Agora, existem algumas pessoas que olham erroneamente para esta profecia e acreditam que ela se aplica a um dos governantes antigos que atacou Jerusalém e pôs um ídolo no templo judeu, Antíoco Epifânio. Mas a linguagem da profecia realmente indica que este não poderia ter sido o caso. A profecia nos leva até o tempo do fim. Antíoco nunca fez isso. É uma profecia grande que aborda o conflito universal entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e não algo que aconteceu em um templo judeu. Fala da honra de Cristo, do reino de Cristo restaurado no juízo. Fala de um período que abrange o batismo e morte de Cristo, a ida do Evangelho aos gentios, o tempo do fim. É um apelo à humanidade para não fazer mais como sempre, sem prazeres habituais. É um chamado para se preparar para a vinda de Cristo. O que Daniel recebe? Que mensagem ele recebe do anjo? Entende, filho do homem? A visão refere-se a que tempo? A Bíblia diz, ao tempo do fim. E eu prefiro muito mais ouvir o que o anjo diz do que alguma filosofia de um ser humano qualquer. Esta mensagem nos leva aos últimos dias, nos leva ao tempo do fim. A mensagem em Daniel 8 começa com uma batalha entre este carneiro e este bode, como já mencionamos. A Bíblia os nomeia Grécia e Medo-Pérsia. A profecia bíblica é incrivelmente detalhada, a profecia bíblica é incrivelmente precisa. Nesta profecia fala-se também sobre o surgimento de um poder que viria de Roma. Ele o chama de chifre pequeno e este poder cogitaria mudar a lei de Deus. Este poder usurparia a autoridade divina de Deus.
Ele pegaria os decretos humanos, as tradições humanas e os colocaria no lugar dos mandamentos de Deus. Na purificação do santuário, neste momento de juízo, a verdade de Deus seria restaurada. Assim, várias coisas acontecem na ideia do juízo ou purificação do santuário. Esta é uma ideia vasta, é uma grande ideia. A ideia é a honra de Deus. A ideia é o juízo de toda a humanidade. A ideia central aqui é a restauração da verdade de Deus. Essa é uma ideia gigantesca. Está relacionada com a conclusão da obra de Deus aqui na terra. Daniel vai dormir, mas não compreende completamente a visão. Então ele ora. Em Daniel capítulo 9, o anjo volta para explicar a visão a Daniel. Esta visão nos leva ao longo do tempo. Esta visão nos guia por um percurso histórico. Esta visão explica eventos-chave no cronograma divino. Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas, a ordem foi dada. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Daniel está perplexo. Daniel está confuso com a visão. Mas enquanto ele está assim, o anjo vem e diz a ele, Daniel, você é muito amado. Essa expressão é usada em todo o livro de Daniel. E então o anjo disse a Daniel, portanto, considera o assunto, entende a visão. Considerar qual assunto, Daniel? Compreender qual visão, Daniel? Não há nenhuma visão específica dada no capítulo 9 de Daniel. A palavra visão ali é a mesma usada em Daniel 8. Assim, o anjo disse a Daniel, entenda a visão que você recebeu em Daniel, capítulo 8. Eu vim agora para te explicar essa visão. Eu vim agora para descrever os detalhes daquela visão em particular. No entanto, você notou qual foi a mensagem que Daniel recebeu do anjo? Ele disse, eu vim e você é muito amado. Já desejou pertencer a algum lugar? Você já, em sua vida, desejou saber que era amado? Já se sentiu rejeitado, solitário e sozinho? A mensagem deste anjo para Daniel em um tempo de juízo é uma mensagem para você. É uma mensagem de que você não está sozinho. Você não é um indivíduo isolado neste globo giratório de cinzas com 7 bilhões de outras pessoas. Pelo contrário, você é estimado por Deus. Você é precioso para Deus. Deus te criou, Deus te formou, Cristo te redimiu. Jesus prepara um lugar para você no céu. Você, meu amigo, é muito amado. O assunto que Daniel debatia e considerava. O anjo discutia a purificação do santuário, da qual Daniel desmaiou no capítulo 8. Era sobre os 2.300 dias. Então o anjo retorna para explicar isso a Daniel, e ele lhe diz em Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados. Quem é o povo de Daniel? Eles são a nação judaica. O que de fato é a cidade santa? Jerusalém. Então a primeira parte desta profecia lida com a vinda do Messias ao seu povo para reconciliar a iniquidade. Quem o fez? O Messias. Trazer a justiça eterna. Quem o fez? O Messias. Selar a visão e a profecia. Quem faria isso? O Messias. Ungir o Santíssimo. Quem faria isso? Jesus subiria ao céu. Ele entraria no santuário. Ele ungiria o Santo dos Santos antes de iniciar seu trabalho no santo lugar. Ele faria essa unção para consagrar o santuário. Este é um cronograma divino. É preciso, é minucioso e é exato. É um cronograma incrível da história que nos ajuda a compreender a credibilidade da Bíblia. O livro que seguro em minhas mãos não é um livro comum. Este livro não é um livro ordinário. Este livro é divinamente inspirado por Deus. E a profecia que estudamos é das mais magníficas da Bíblia, por nos levar pelo curso do tempo. Ela nos capacita a compreender as datas exatas relacionadas à própria vida e aos ensinamentos de Jesus. Daniel 9:25.
sabe e entende. Quando o anjo diz para se saber de algo ou entender, é importante. Entender o quê? Da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. O povo de Daniel estava cativo, primeiro na Babilônia, depois na Medo-Pérsia. E o anjo diz a Daniel: saibam e entendam que, a partir do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, do momento em que este decreto for emitido, quando o seu povo puder retornar e reconstruir a cidade, restabelecer sua nação e sua adoração novamente, quando isso puder ocorrer, quando o decreto for aprovado, saiba que é o início da profecia de 2.300 dias ou 2.300 anos. Sabe e entende. Desde o decreto para restaurar Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. Essa profecia é para o povo de Deus, os judeus. 70 semanas para quem? Para o povo de Daniel, os judeus. Agora peço que observem esta palavra, determinadas. É uma palavra muito fascinante na língua hebraica. Vejamos o princípio, dia, ano e a palavra determinadas. Lembre-se, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Quando é óbvio que os símbolos são simbólicos, os tempos são simbólicos, como dissemos. 70 semanas são 490 dias. Agora lembre-se, de acordo com o livro de Ezequiel e o livro de Números, um dia profético equivale a um ano literal. Então, 70 semanas seriam 7 vezes 70, ou seja, 490 dias ou 490 anos literais para o povo de Deus. 70 semanas foram determinadas para o seu povo, os judeus. São 490 anos literais. Vimos a palavra determinadas. É uma palavra hebraica interessante, shatak, que significa cortar ou separar. Então, os 490 anos são cortados ou separados do período de 2.300 anos. Eles abrangem a primeira parte desses 2.300 anos, ou seja, a porção inicial. São uma parte menor dos 2.300 anos. Voltemos à profecia de Daniel 9:25. Sabe e entende, da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, serão 7 semanas e 62 ou 69 semanas. Assim, 69 das 70 semanas da primeira parte da profecia nos levariam até o Messias. E a Bíblia diz em Daniel 9:25, a rua será reedificada e o muro mesmo em tempos difíceis. Assim, no início desse período de 69 semanas, Deus emitiria um decreto para permitir que Israel voltasse e reconstruísse a muralha de Jerusalém, restaurar seu culto, restabelecer sua nação. Ao fim das 69 semanas, viria o Messias. Um dia profético é um ano literal, então 69 semanas seriam 7 vezes 69. 7 vezes 9 é 63. Exato, bom em matemática. 7 vezes 6 é 42, mais 6, 483 anos proféticos. Acompanhe-me. Do decreto para restaurar Jerusalém até o Messias, seriam 69 semanas proféticas, 483 dias proféticos ou 483 anos literais. Isso nos levaria à vinda do Messias. Quando foi emitido o decreto para restaurar e construir Jerusalém? De fato, houve 3 decretos, um de Ciro, um de Dário e um de Artaxerxes. Qual desses decretos nós escolhemos e por qual motivo? E quando esses decretos foram expedidos? O primeiro decreto de Ciro foi em 538 ou 537 a.C. O segundo decreto de Dário para os judeus retornarem não foi muito depois, mas não há uma data histórica específica clara.
O terceiro decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., é uma data muito clara e sólida na história. A Bíblia fala disso em Esdras 7,13. Decreto que todo o povo de Israel, sacerdotes e levitas em meu reino, que queiram ir a Jerusalém, podem ir contigo. O decreto de Artaxerxes é importante por várias razões. Uma razão é que os sacerdotes e levitas vão restaurar a adoração. Outra razão é que Artaxerxes lhes dá fundos para reconstruírem sua cidade e restabelecerem sua nação. Outra razão é que nesta data a maioria dos judeus que partiram e foram com os peregrinos judeus que voltaram para sua cidade. A data 457 é crucial, pois permite restabelecer o culto e reconstruir toda a cidade. Vejamos a linha do tempo da história. 483 dias proféticos equivalem a quê? 483 anos. Então, se o decreto é de 457 a.C., avançamos 483 anos na linha do tempo. Agora, para simplificar, vamos supor que estivéssemos avançando na linha do tempo 457 anos. Vamos apenas supor isso e que estamos dando passos e cada ano é um passo. Se dessemos 457 passos, chegaríamos a zero. Mas na história não há ano zero, então para qual data isso nos levaria? Se a história vai de um antes de Cristo a um depois de Cristo e não há ano zero, isso nos levaria a um depois de Cristo, certo? Mas não avançamos 457 anos. Quanto falta? Sabem, desde a ordem de restaurar Jerusalém até o Messias, o príncipe, será o quê? 69, 7 e 62 semanas, 483 anos. Não é 457 que daria 1, é 483. Bem, 457 de 483 nos deixa com outros 26 anos adicionais que são necessários para completar os 483 anos. Temos que dar mais 26 passos à frente nesta linha do tempo. Então, 457 a.C., avançando 483 anos, ou 457 até 1 mais 26, leva ao ano 27 depois de Cristo. Que evento é esse? Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a expedição do decreto para restaurar e edificar Jerusalém, quando foi isso, 457 a.C., até o Messias, o príncipe. Quem é o Messias? O que a palavra Messias significa? Alguém sabe? Significa o ungido, não é mesmo? Então, de 457 a.C., 483 anos depois, o decreto de 457 a.C. foi no outono. 483 anos depois, no outono de 27 depois de Cristo, o que houve? Jesus Cristo foi batizado e a palavra Messias significa o ungido. Segundo Atos 10, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo em seu batismo. Anos antes, o livro de Daniel registra que Jesus, o Messias, seria batizado precisamente no outono de 27 depois de Cristo, exatamente aos 30 anos de idade. Jesus deixou a carpintaria aos 30. E lá foi batizado em 27 depois de Cristo, exatamente como a Bíblia prediz. A Bíblia diz que 3 anos e meio após o outono de 27 depois de Cristo, o Messias seria eliminado e crucificado, mas não por si mesmo. Se avançar 3 anos e meio a partir de 27 depois de Cristo, iria do outono de 27 à primavera de 31 depois de Cristo, deixe-me simplificar. Se forem 3 anos e meio, e eu mostro como é calculado, 3 anos de 27 te levam a 30. 6 meses depois, a primavera de 31 depois de Cristo. Que festa judaica acontecia na primavera? A Páscoa. E o que você sabe sobre Jesus? Paulo diz, Jesus, o Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Cristo, o grande Cordeiro Pascal,
Vejamos a profecia de Daniel 9:26. E depois das 62 semanas, o Messias, Jesus, que foi ungido em 27 depois de Cristo, será eliminado, mas não por si mesmo. A sua morte não foi por ele, foi por você e por mim. O Cristo que na cruz pendeu, com pregos nas mãos e coroa de espinhos na cabeça, esse Jesus que ali morria e disse: meu Deus, por que me desamparaste? Levou o pecado de toda a humanidade, suportou nossa culpa e vergonha. Essa previsão em Daniel 9 aponta para o batismo de Cristo, aponta para a crucificação de Cristo. É preciso e é surpreendente. Veja Daniel 9:26. O povo do príncipe vindouro destruiria cidade e santuário. Tito e os romanos destruiriam Jerusalém. Seu fim virá com uma inundação. As devastações durarão até o fim da guerra. Então, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Agora, há quem pense que essa profecia se refere ao anticristo, confirmando a aliança num templo judaico. Mas veja, na Bíblia há apenas um que faz uma aliança, e esse é Deus fazendo uma aliança com seu povo. Só um cujo sangue pode ratificar a aliança eterna e duradoura, Cristo. Em toda essa profecia, aborda o batismo de Jesus e a sua crucificação. Não é exatamente como o diabo pegar esta profecia e virá-la para que, em vez de se referir a Cristo, se refira ao poder do anticristo. A Bíblia é muito clara. Ele, o Messias, Jesus Cristo, Salvador da humanidade, confirmará a aliança com muitos por uma semana. E então, note o que a profecia realmente diz. 70 semanas foram determinadas para seu povo, 490 dias proféticos ou anos literais. 27 depois de Cristo, 69 semanas, 483 anos. Profética que é eliminada dos 2.300 dias ou anos, uma semana profética daqueles 490 dias proféticos ou 69 semanas que restam. A semana de 7 anos divide-se em 2 períodos de 3 anos e meio, 27 a 31 depois de Cristo e 31 a 34 depois de Cristo, um cronograma divino. A primeira parte da profecia, 69 semanas, finda em 27 depois de Cristo. Os 3 anos e meio seguintes acabam em 31 depois de Cristo. Note o que ocorre nesse ano. Cristo, o Messias, é crucificado. Daniel previu o momento exato da morte de Cristo com precisão. Você pergunta, como assim? Pois bem, aqui está. Resta uma semana. Veja o que a Bíblia nos diz. No fim da semana, dos 7 e dos 490 anos, o Evangelho iria a todos. Muçulmanos, hindus, judeus, budistas e cristãos. Somos salvos só pelo sangue de Jesus Cristo. Mas no meio daquela última semana, antes que o Evangelho fosse para os gentios, o que a Bíblia realmente diz? Diz que Cristo seria crucificado em 31, o Evangelho iria aos gentios em 34, e o resto da profecia nos leva a quando? Ao próprio tempo do fim. Os primeiros 490 anos da profecia foram designados para a nação judaica. A última parte dos 2.300 anos diz respeito ao povo de Deus na atualidade. Isso tem a ver com a segunda vinda de Jesus Cristo. Observe Daniel 8,14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário seria purificado. Ao final dessa profecia de 2.300 anos, o santuário seria purificado. O relógio marcaria a hora do julgamento. Agora preste bastante atenção aqui. 2.300 dias. Um dia profético é o quê? Um ano literal. Se você tem 2.300 dias ou anos e subtrai 490 anos, a quem esses 490 anos se aplicariam? À nação judaica. Subtrai a 490 de 2.300, o que resta? Restam 1.810 dias proféticos. Os 490 anos se referem à vinda do Messias, Jesus. Mas, se dermos 1.810 passos, de 34 depois de Cristo, quando os 490 anos findaram, para onde isso nos leva? Isso nos leva até o ano de 1844.
Então você pergunta, qual é de fato a importância de 1844? Qual é o significado disso? É o seguinte, que em 1844 o relógio bateu a hora profética. Em 1844 o destino da humanidade seria decidido. Em 1844 a verdade divina restaurada ao mundo. Em 1844, o julgamento de Deus começaria e nesse processo, lembre-se do que lemos em Daniel 7, milhares o serviam. 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O juízo foi estabelecido, os livros foram abertos. 490 anos revelam eventos terrenos que têm a ver com os judeus. 69 semanas levam você até o batismo de Cristo. Podemos ver isso, é verificável na história, 27 depois de Cristo. 3 anos e meio depois, a Bíblia diz, ele confirmará a aliança com muitos por uma semana, mas no meio da semana, daquela última semana profética, fará cessar os sacrifícios. De 27 depois de Cristo a 31 depois de Cristo, são 3 anos e meio. Isso é verificável e tangível. É tangível, é um evento histórico. 3 anos e meio depois, 34 depois de Cristo, o Messias alcança agora além da raça judaica. O evangelho vai para os gentios. Os discípulos no livro de Atos pregam a palavra viva de Deus até os confins da terra. Lembram o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20? Ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar tudo o que vos ordenei. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Estou convosco até os confins da terra. Assim, após 34 depois de Cristo, o evangelho da graça de Deus alcançaria o mundo todo. 490 anos, a profecia termina em 34 depois de Cristo. Esses são eventos históricos verificáveis. Mas Deus liga um evento celestial que não podemos ver tangivelmente com nossos olhos a eventos terrenos que estão ancorados na história, para que possamos ter a segurança, para que possamos ter a confiança, para que possamos ter a certeza absoluta de que o que Deus disse aconteceria. Aconteceria no céu no final dos 2.300 anos, é de fato uma realidade. Isso não é fruto da nossa imaginação, isso não é um sonho impossível, isso não é nenhuma fórmula mágica, um coelho tirado da cartola em algum lugar numa interpretação fantasiosa da profecia bíblica. Isso está ancorado na história, ancorado em eventos terrenos. Há um cronograma divino cumprido na história do mundo, 27, 31, 34 depois de Cristo. Agora, o tempo do fim é 1844. Não mais negócios, nem prazeres de sempre. Estamos vivendo em um momento único da história da Terra. Estes eventos representam o culminar da grande controvérsia entre o bem e o mal, desde o momento em que Adão e Eva pecaram, desde a época em que Adão e Eva deixaram o jardim, eles ansiavam pela vinda do Messias. Cada cordeiro sacrificado apontava para a vinda de Jesus Cristo. Ele veio, habitou em carne humana, viveu a vida que deveríamos ter vivido e enfrentou toda a tentação que Satanás lhe lançou. A Bíblia diz, Hebreus 4, que ele foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Jesus obteve a vitória em sua vida e mesmo em sua morte, Satanás não pôde destruí-lo. Naquela cruz, ele triunfou sobre as potestades do inferno, conforme Colossenses 2, 14, 15 e 16. Cristo, ressuscitado, ascendeu ao céu. Este Cristo ressurreto estende a mão para mim e para você hoje, mas este Cristo ressurreto virá novamente. Ele descerá do canto do céu. Os céus serão iluminados com a glória de Deus. Ele virá. Mas antes que ele venha, o grande julgamento ocorre diante de um mundo que espera, diante de um universo que observa. O próprio Jesus revela sua majestade, revela seu amor. Quando os nomes surgem em julgamento diante de todo o universo, Jesus se apresenta. Ele diz, eu poderia ter feito algo mais para salvar Mark Finley.
Eu poderia ter feito algo mais para salvar Harry, ou John, ou Mary, ou Sally. Eu fiz tudo o que podia. Enviei meu Espírito Santo para atraí-los. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que Deus coloca a eternidade em nossos corações. A Bíblia afirma em João capítulo 1 que Cristo é a luz que ilumina a todo homem que chega ao mundo. Toda pessoa que nasce neste mundo tem a luz do Espírito Santo em seu coração que a atrai para Jesus. Perante Deus, o universo, Jesus disse, poderia ter feito mais, meu Espírito Santo os atraiu a mim. Eu organizei providências em suas vidas para que entendessem o meu amor. Jesus diz, eu deixei o céu e desci aos domínios da terra. Eu fiz minha morada em carne humana. Eu vivi como humano, enfrentei tentações comuns ao homem. Eu poderia ter feito algo mais, e o universo diz, justos e retos são teus caminhos, ó Senhor. Você fez tudo o que era humanamente possível fazer. Uma das coisas que o julgamento irá revelar é que qualquer ser humano que se perde não se perde porque não teve a oportunidade de conhecer a verdade. O julgamento do Apocalipse revela que homens e mulheres se perdem, não por não terem tido a oportunidade, mas por não terem aproveitado as oportunidades que lhes foram oferecidas. Você não assiste a esta transmissão sobre o conflito final da Terra por acaso. Estou convencido de que estamos vivendo nas horas finais da história da Terra e estou convencido de que estamos vivendo na hora do julgamento, que o destino da humanidade em breve será selado e que Cristo está apelando a você agora mesmo. Ele está lhe dando essa oportunidade enquanto você assiste a este programa para tomar uma decisão eterna. 3 mensagens cósmicas, 3 anjos voando no meio do céu. Vi outro anjo, a mensagem do primeiro anjo, voando no céu com o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo, temam a Deus. Estudaremos isso, o que significa? Deem glória a Deus. O que significa? Porque é chegada a hora do seu julgamento. Em 1844, o relógio marcou a hora de forma decisiva. Jesus adentrou no lugar santíssimo do santuário celestial. Deus está fazendo seu apelo final à humanidade neste exato momento. Não é hora de ficar brincando nas margens da fé, pois o tempo está se esgotando. Não é o momento de ficar se divertindo na periferia da religião. Não é a hora de ficar fazendo joguinhos. É hora de levar a sério nossa fé e nos arrependermos diante de Deus. É hora de abrir o coração à graça, amor e misericórdia de Deus. Esta é, de fato, a hora do julgamento de Deus. Em breve, a grande controvérsia entre o bem e o mal terá fim. Em breve, Cristo dirá, senhoras e senhores, é hora de fechar as portas. Os reinos desta terra reinaram temporariamente. Quando olhamos para a história de Daniel e Apocalipse, encontramos lá em Daniel e Apocalipse a Babilônia que ascende e cai, reinando de 605 a.C. a 539 a.C. Medo-Pérsia ascende e cai, reinou de 539 a 331 a.C. A Grécia reina de 331 a 168 a.C. Roma ascende e cai de 168 a.C. a 351 depois de Cristo. Roma se desfaz, estas 10 divisões em Daniel, estes são grandes períodos cósmicos, e Roma se desfaz, 10 divisões de Roma, e depois múltiplas outras divisões de cerca de 351 a 476 depois de Cristo. Um poder político religioso ascende. Em todos esses poderes, o diabo tenta usurpar a autoridade de Deus. Mas Daniel olha para o julgamento e, ao fazê-lo, ele olha da terra para o céu e lá ele vê a sessão divina do tribunal do universo. Lá ele vê
Jesus vem ao Pai e lá vê o reino sendo dado a Cristo, e o livro do Apocalipse descreve os eventos finais da história da Terra. Ele descreve o conflito final na história da Terra, descreve poderes ascendendo, descreve o surpreendente surgimento de um poder político-religioso de Roma e um período de perseguição. O Apocalipse que estudaremos descreve a ascensão da América na profecia bíblica. Descreve tempos difíceis, a tribulação e este julgamento final. Descreve Jesus recebendo o reino. Ele descreve o triunfo de Cristo nos últimos dias da história da Terra. Deus restaura nestes dias finais a verdade obscurecida pela tradição humana. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado e a verdade restaurada. É interessante. Outra palavra para purificado aí é restaurado. Até 2.300 dias e o santuário será restaurado. Do que se trata tudo isso? Desde 1844, Deus levantaria na terra, em harmonia com sua obra final no céu, onde Ele está purificando o santuário celestial, onde Ele está declarando que a justiça de Cristo é mais do que suficiente para perdoar, para purificar, para realmente mudar seu povo. Em harmonia, Jesus levantaria um movimento divino e de destino até 2.300 dias. Então, o santuário seria purificado ou restaurado. Este movimento divino restauraria a verdade de Jesus. A verdade de que não necessitamos de sacrifícios humanos ou sacerdotes terrenos, mas que Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade, que o sacrifício de Cristo é completo, seu sacrifício é suficiente, seu sangue é suficiente, a cruz é suficiente para salvar a humanidade. Ele criaria um movimento que apontaria Jesus como cordeiro moribundo, mas ele é nosso sacerdote vivo. Por seu amor, poder e graça, nossas vidas mudariam. Pelo seu amor, poder e graça, seríamos refeitos. Ele forneceria nessa mensagem da restauração do santuário a verdade sobre o sacerdócio vivo de Cristo. Jesus diz em Hebreus 7:25, ele vive para sempre para interceder por nós. Ele está lá no santuário por nós. Não precisamos de um templo terrestre, nem de um santuário terrestre, nem de sacrifícios terrenos, nem de sacerdotes terrenos. Temos um sumo sacerdote, Jesus, um santuário celestial para o qual olhar. Veja, o mundo evangélico, e humildemente digo, a maior parte do mundo evangélico está cometendo um grande erro, olhando para um templo terrestre. Eles buscam um anticristo para entrar naquele templo terreno, estão procurando por uma solução terrena. Jesus está no tabernáculo celestial. Seus olhos nos concentram em seu tabernáculo celestial. Nossos amigos católicos cometem erro similar. Eles buscam sacerdotes e um sacerdócio terrenos, bem como o sacrifício da missa na terra. Mas os eventos cruciais na história da Terra agora, os eventos que resolverão esta grande controvérsia entre o bem e o mal no universo, é Deus restaurando a verdade sobre o santuário celestial, Deus restaurando a verdade sobre seu sacrifício, Deus restaurando a verdade sobre seu sacerdócio celestial, Deus restaurando a verdade sobre sua lei violada e profanada por humanos. Deus está nos apontando para o santuário celestial, onde a lei é o próprio fundamento de seu governo, e Deus nos convida a nos ajoelharmos para buscá-lo. Ele é aquele que anseia por apresentar nosso caso diante do próprio trono de Deus. Mas você diz, 1844, estamos vivendo agora no século 21. Pense em quanto tempo se passou desde a ocorrência desse evento, desde que o julgamento teve seu início. Permita-me lembrá-lo de que nos dias de Noé pregou sobre o juízo que se aproximava. Ele pregou sobre a vinda das águas do dilúvio por um período de 120 anos. Pense no vasto tamanho da população existente desde a época de Noé.
Por que Deus fez Noé pregar 120 anos? Você diz para a arca, levou 120 anos. Não acham que Deus o teria feito construir aquela arca mais rápido? A intenção de Deus era dar uma chance a todos. Deus pretendia dar a todos uma chance. Noé, então, pregou o juízo vindouro por 120 anos. A população mundial é consideravelmente maior do que nos dias de Noé. A mensagem sendo anunciada é de que estamos vivendo nos últimos tempos, que estamos na hora do julgamento, no final dos tempos. Desde 1844, o tempo está se esgotando. Nos dias de Noé, poucas pessoas perceberam o que acontecia e hoje poucas percebem o mesmo. Mas Deus tem uma mensagem eterna, e sua mensagem eterna está circulando o globo neste exato momento. E embora não saibamos a hora exata do retorno de Cristo, sabemos que o tempo está se esgotando. Temos a certeza de que estamos vivendo no tempo do fim. Sabemos, no entanto, que Deus está fazendo um apelo final à humanidade. Poderá ser pela manhã, poderá ser à meia-noite. Não sabemos a hora exata, mas sabemos que este é um momento de decisão. Esta é a hora do julgamento. Este é o momento para fazer uma escolha eterna por Cristo. Por que não fazer essa escolha agora mesmo? Lá no julgamento de Deus, o Pai, diante do tribunal de Deus, Jesus está ali. Ele está ali por você. Ele está ali para representá-lo. Ele está ali para suplicar por você. Ele está ali para interceder por você. O desejo do seu coração é que você esteja com Ele eternamente. O desejo ardente da sua mente. Só há um pensamento em sua mente, você. Ele sabe seu nome. Ele sabe o que você enfrenta. Ele está lá para te fortalecer e encorajar. Você abrirá seu coração a Ele agora? Dirá, Jesus, sou teu enquanto oramos. Pai Celestial, o julgamento pode ser bem assustador. Se tivéssemos que enfrentar o juízo sozinhos, nós sentimos novamente e que estamos vivendo pouco antes da tua volta. Sentimos de novo que o relógio marcou a hora. Confessamos nossos pecados. Abrimos os nossos corações para a graça de Cristo. Agradecemos e louvamos porque estás no julgamento por nós. Em Cristo seremos vitoriosos. Em nome de Jesus, amém. Não deixe de nos acompanhar em cada apresentação. Na próxima apresentação, analisarei novamente a primeira mensagem do anjo, Apocalipse 14, versículo 7. Falaremos sobre o que é temer a Deus, o que significa dar glória a Deus. Não deixe de nos acompanhar. Que Deus o abençoe.